Esta semana você vai ver um ponto em que Moisés era menor do que seu irmão Arão, discutido pelo Zohar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana estamos lendo a última porção da Torá, chamada Vezot Brachá, e ela não tem um livro do Zohar dedicado a si. Então eu estou pegando trechos do Zohar que falam sobre ela, ou textos aleatórios, mas não tem um texto do Zohar. Bom, tem uma passagem bastante famosa que é o seguinte: quando Moisés morre, que acontece nessa paraxá, no versículo 8 do capítulo 34 de Deuteronômio, está escrito que os filhos de Israel choraram, Bnei Israel. O famoso comentarista Arashi diz que isso significa que só os homens choraram a morte do Moisés. Por outro lado, quando o Arão morre, que acontece no livro de Números, no capítulo 20, está escrito que todo o povo de Israel chorou. E aí, claro, está incluído então mulheres, idosos, filhos, crianças, né, todo mundo. Então daqui o Zohar pega essa passagem já para ensinar alguma coisa. Primeiro, que Moisés, de certo modo, estava em um nível menor do que Arão na relação com o povo. Por isso que quando Moisés morre, só os homens choram. Quando Arão morre, todo mundo chora. Agora, o que era que fazia esse nível a menos? O Zohar pergunta. Era justamente uma relação com a verdade. Moisés era considerado um homem de verdade, ou um homem da verdade, né? Significando o quê? Moisés era aquela pessoa que não distorcia a verdade para nada. Ele era totalmente comprometido com a verdade, 100% com a verdade, e por isso que ele teve o mérito de dar a Torá para o povo de Israel, certo? Ele falava do mundo verdadeiramente, como o mundo é, e passava as leis de verdade. Já Arão era conhecido por ser um homem de diplomacia. O que significa um diplomata? Bom, em primeiro lugar, o diplomata está tentando fazer as pazes entre as pessoas, né? Ele está tentando criar harmonia. Então o Talmud fala, por exemplo, que Arão tinha o mérito de criar paz entre marido e mulher que tinham brigado. Agora, num nível mais profundo, o que o diplomata faz? Ele às vezes distorce um pouco a verdade, ou joga um pouco com a verdade, para poder criar essa paz. E segundo a Kabbalah, a gente tem daí um ensinamento bastante importante, que a gente pode sim deturpar um pouquinho a paz, a verdade, em nome da paz. Por exemplo, né, tem um exemplo do Midrash que fala o que o Arão fazia. Um marido e uma mulher brigavam, né? O Arão chegava para o marido e falava assim: sua mulher tá tão mal, ela tá tão arrependida, ela quer falar com você, mas não sabe como, porque acha que você vai ficar bravo. E era mentira. A mulher estava com o ego, com orgulho de ter brigado. E aí ele ia para a mulher e falava a mesma coisa do marido, né? Olha, o seu marido tá tão mal, ele quer se arrepender, quer vir te pedir desculpa, mas ele não sabe como falar porque tá com medo e tal. Mentira também. Ele tava com ego e, né, o marido tava com ego e tal. Só que com essa distorção da verdade, com essa mentirinha branca, vamos dizer assim, ele fazia com que os dois abrandassem o coração, né? Eles pensavam assim: bom, então se meu marido se arrependeu, se minha esposa se arrependeu, vale a pena eu ir lá falar com ela e tal. E aí ele conseguia promover a paz. Já Moisés era um homem que não se permitia isso, né? Ele jamais ia desviar da verdade, nem para a direita e para a esquerda. Ele era o cara sempre a verdade, nada mais do que a verdade. Então, nesse sentido, ele era um pouco menos do que Arão. E um último ensinamento que a gente tem do Zohar, só para encerrar o vídeo de hoje, diz que Moisés percebeu isso no final de sua vida, né? Depois de 119, 120 anos de vida, quando ele estava para morrer, ele percebeu que Arão tinha essa grandeza a mais do que ele, esse ponto a mais do que ele. E no último momento de vida ele entendeu isso. Ele percebeu que ele estava seguindo em um caminho, Arão outro, e que o caminho de Arão, por um lado, era melhor. Então a gente aprende que mesmo com 120 anos, mesmo depois de uma vida totalmente vivida, Moisés estava aprendendo, né? Moisés estava vendo: olha, eu podia ter sido melhor, tinha um ponto onde eu poderia ter me aperfeiçoado, meu irmão é maior do que eu nisso, a humildade dele se mantinha, né? Mesmo depois de 120 anos, onde ele podia se achar por ter sido um servo de Deus, ter feito tudo o que precisava, não, ele morre ainda aprendendo uma lição, do tipo: eu poderia ter sido melhor, se eu reencarnar, por exemplo, né, talvez eu saiba já agora que o caminho do Arão é mais interessante.
Então fica essa lição para nós. Tenha um bom dia e tudo de bom.